Olá, pessoal. Agora oficialmente começando, já pus aqui para gravar. Então, desde já, obrigado pela presença de vocês, né? Vamos iniciar aqui, primeiramente explicando o que é que vai ser hoje, né? Hoje, como eu tinha relatado no programa do final da temática de filosofia social e política, a gente vai tratar sobre um livro específico, né? Editado em francês, chamado Atualidades 3, né, Actuelles 3, do próprio Camus. Trata de uma relação muito particular que o Camus tem com a própria Argélia, né, país onde ele nasceu e onde ele saiu por volta de 1939, onde foi para a França, especificamente Paris. Nesse livro chamado Atualidades 3, o Camus relata textos antes da saída dele, antes de 39, e textos ali em meados de 57, 58, né, quando começa essa luta, essa chamada luta pela independência argelina, né? Então, particularmente, a Atualidades 3 também é chamado de Crônicas Argelinas, onde foi editado em inglês, né, pelo, salvo engano, acho que foi pelo Justin O'Brien, que é o responsável. Deixa eu ver. Não, acho que não é pela Vintage, não. Deixa eu ver aqui. Ele é editado e tem uma introdução da Alice Kaplan e é traduzido por Arthur Goldhammer, né? Não é especificamente uma edição da Vintage que é a responsável, né? É da Harvard Press University em Cambridge, né? Deixa eu passar aqui para vocês a apresentação, que aí fica mais fácil vocês verem o que é que eu estou fazendo, né? Eu vou botar em guia, eu vou botar em janela mesmo. E aí vocês só me confirmam se vocês estão vendo, tá certo? Vocês estão conseguindo verificar o que é que está aparecendo na tela? Vocês estão conseguindo? Sim, tá dando pra ver tranquilo. Perfeito. Pronto. Deixa eu ver se alguém mais apareceu. Não. Certo, beleza. Ok. Bom, esse é o livro que a gente vai dar uma analisada hoje, bem breve, né? Crônicas Argelinas, Camus, né? Como eu tinha falado, editado e introduzido pela Alice Kaplan e traduzido aí pelo Arthur Goldhammer. Tem essa foto muito massa aqui do Camus lendo jornal, né? Isso aqui é em Paris, ele tira numa cafeteria, ele adorava café e tal. E, basicamente, né, as informações que a gente tem aqui, como eu tinha falado para vocês, é pela Harvard, Cambridge, Massachusetts, Inglaterra. Esse livro foi editado em 2013 para o inglês, né? Mas a Crônicas de Atualidade, na verdade, ela é de 1958, a Crônicas Atualidades 3, né? Que é a chamada que o Camus chama de Crônicas Argelinas, né? Aqui tem outras informações, mas não vem ao caso, né? Aqui o índice com notas de tradução, perspectivas dos estudos, blá, 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 etc. E aí tem o que realmente interessa para a gente nesse momento, né? Que são as Crônicas Argelinas. Primeiramente, A Miséria da Cabilha, né? É um texto que, infelizmente, não tem em português, nem em português de Portugal, né? É um texto que denota sobre... Alguém entrou aqui. Peraí. Olha, grande Roger. Conseguiu entrar, Roger? Acho que conseguiu entrar. Conseguiu entrar, né, Roger? Tá aí. Perfeito. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, como eu estava dizendo para vocês, Crônicas Argelinas, né? Começa com A Miséria na Cabilha, né?
Quem for melhor aí no inglês, por favor, aí faz uma tradução aí, alguma coisa do tipo, eu não consigo ver o chat, né? E posteriormente passa para a crise na Argélia, né? Esses são basicamente os textos que a gente vai tentar apresentar hoje, de uma maneira bem sucinta, é claro, não vamos apresentar o livro como um todo, né? E aí na próxima reunião, né? na próxima quinta-feira, a gente vai dar uma olhadinha em Carta para o Le Monde, né? Argélia, 1958, e nós vamos ver também essa partezinha aqui, ó, que eu acho muito legal, que se chama um incidente na conferência, né, na conferência jornalística do Nobel, do Prêmio Nobel, que o Camus ganhou de literatura. Né? Então, é bem interessante. Bom, mas como a gente vai começar pela própria Cabilha, né, pela miséria na Cabilha, né, no nosso escopo aqui de filosofia social e política, eu acho que é muito importante a gente dimensionar o que é isso daí, o que é essa tal dessa Cabilha, né? Bom, vocês estão aqui verificando a página da Organização de Pessoas e Nações Não Representadas, né? É curioso isso, engraçado. Por quê? A Cabilha, como muitas outras regiões do planeta Terra, ela não é reconhecida como uma região autônoma, né? Apesar de ter uma população aí de 10 milhões de pessoas, em um terço, que é um terço da população total da própria Argélia, né? Tem aí 40 mil quilômetros, né? E os idiomas falados lá são o próprio Kabyle, francês, árabe argelino e o árabe literário, né? Essa matéria aqui da UNPO é de 6 de julho de 2017, né? Então os dados aí estão um pouquinho desatualizados, mas é o mais recente aqui que eu consegui encontrar para vocês de uma forma geral. Por que é interessante primeiro dimensionar para vocês o que é esse negócio chamado Cabilha? Porque não faz muito sentido eu apresentar o que é a miséria da Cabilha sem ter uma noção, pelo menos geográfica, do que é e onde é que fica, né? A termos geográficos, primeiro, a gente tem que verificar que é uma região do norte, né, do norte da Argélia, então fica aqui bem na costa, né? As principais regiões da Cabilha Tizi-Ouzou, Déliz, Bejad e Bouhirá, né? Seguida aqui, ó, a capital Argel, né? Mais ou menos aqui, e aqui é uma outra região chamada Chaoyant, né? Então tem todas essas cidades por perto, né? E tal, mas é essa região, né? Agora a gente volta aqui para o próprio texto, né, que tem algumas informações importantes. O povo Kabyle é um dos vários grupos berberes, né, nativos da norte da África, ali do Maghreb, do norte da África. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, interromper, fiquem à vontade aí, viu? Vocês podem interromper quando vocês quiserem. Eu não estou vendo o chat, então vocês podem ligar o microfone aí, dúvida, sei lá, qualquer coisa do tipo. Pergunta, seja o que for, né? Principalmente presentes na Líbia, Argélia, Marrocos, né? Os povos nativos, os berberes, né? E aqui outros locais. Como eu tinha dito para vocês, localizado no norte da Argélia, né? Abriga 7 a 10 milhões de pessoas, um território de linguagem própria, né? Essa é a bandeira da Cabilha, né? Tem até um time de futebol também. Principal órgão político que representa os interesses da Cabilha, o próprio povo Kabyle rejeita uma posição tomada pelo governo da Argélia para continuar exercendo autoridade sobre a Cabilha. O que é muito interessante aqui a gente observar que essa reportagem proferida, escrita em 1939 pelo próprio Camus, né, é uma denúncia investigativa sobre como a própria administração argelina está lidando com a região da Cabilha, né? E aí no estudo que o Camus vai desenvolver aqui através da miséria da Cabilha, ele vai falar de questões educacionais, de política, né, salários, né, e tudo isso, né? O objetivo principal do Camus aqui nessa reportagem é justamente demonstrar, né,
que o Estado argelino não tem nenhuma preocupação nem com a segurança alimentar da região da Autônoma da Cabilha, e muito menos com qualquer outra forma de subsistência do povo da Cabilha, né? Então, realmente, essa reportagem, inclusive, fará com que as autoridades argelinas se sintam pressionadas, né? Se sintam mal por conta disso e, inclusive, ameaçam a vida do nosso fantástico Albert Camus, né? Dando seguimento aqui, tem algumas questões aqui relacionadas à política, né? O povo cabilo, desde o início da Guerra dos 2 anos por sua independência, em 1963, sofre uma constante repressão política que compreende censura, perseguição, discriminação, assassinato, repressão violenta, tentativas de reduzir ou mesmo suprimir sua distinção cultural, seja de sua linguagem ou identidade. Nada muito novo, né? Afinal de contas, os povos originários aqui do Brasil também sofrem com isso, né? Repressões de índios, tentativas de redução da sua cultura, retirada da identidade, da linguagem, né? Muitas tribos indígenas aqui acabam sofrendo esse tipo de coisa. Parece não, é de fato um estilo universal, né? De destruição de um determinado povo, né? Negar sua identidade, propriamente sua linguagem e sua cultura, até que nada mais exista, né? Nada mais faça. Hoje a Argélia e a Cabilha não se reconhecem, Cabilha considera-se colonizada e parte da população deseja exercer seus direitos de autodeterminação, né? Até o momento da reportagem do Camus em 1939, claro, não é assim que funciona, afinal de contas, nem a Argélia funciona independentemente, né? Claro que aqui nós estamos em 2017, né? O panorama mudou substancialmente, né? Para lidar com o sucesso diplomático do governo provisório da Kabylie, Argel, né, capital da Argélia, parece estar usando a manipulação para destruir a audiência de Anavad e minar a imagem de Kabylie, né? Aí tem até uma fonte aqui, ameaças argelinas nas marchas de 20 de abril em Kabylie. O governo provisório de Kabylie apela aos organismos internacionais. De fato, a própria Europa, né, tem muito desses problemas, né? Kosovo, regiões autônomas como Chechênia, Abrásia do Sul, não sei, há tempos atrás, Lorena, Alsácia. Então, assim, há muitas regiões, inclusive na Europa, que sofrem essas questões de determinação, de autodeterminação. Recentemente nós tivemos também na Inglaterra, né, um referendo para a questão da Escócia, e muito mais recentemente também a separação da Catalunha da Espanha, né? Então, assim, movimentos separatistas ou regiões autônomas não conhecidas na Europa e no mundo geral, né, acontecem quase que frequentemente. E aí aqui fala-se, além disso, a economia está sobrecarregada com políticas fiscais, bloqueios de projetos econômicos e recusa de autorizações de investimento. Os chamados embargos, né? Algo que, por exemplo, países como Cuba sofrem até hoje. Cuba, Coreia do Norte, né? Todos esses países ou regiões sofrem com essas questões de embargo, né? Palestina também. Seus recursos naturais, incluindo petróleo, chumbo, zinco e água, também são despovoados pelo governo, né? Por último, mas não menos importante, há uma crescente insegurança na região. Nos últimos 10 anos, mais de 100 CEOs, comerciantes ou membros de suas famílias foram sequestrados na região. Isso fez com que mais da metade dos empresários da Kabylie se afastassem de seus negócios, agravando ainda mais o desemprego e tal, tudo mais. Quer dizer, na época da reportagem do Camus, em 1939, o negócio já não era bom. Mesmo depois da independência da Argélia, as coisas não melhoraram, né? E hoje parece que é bem pior. E essa reportagem é de 2017, se vocês quiserem, umpovo.org memes, né? Vocês podem pesquisar na internet, tem um folheto sobre a Kabylie, caso vocês queiram saber mais detalhes, né? Tem estudos, coisas do tipo relacionadas, então é bem interessante nesse sentido, para a gente perceber que em 1939 o Camus estava fazendo sim política social, né? Estava investigando por qual motivo, razão, um Estado como a Argélia
não tomava bem de conta de uma região, né, tão pobre, né, deixada de lado, pobres miseráveis, né, e por aí vai. Acabando essas noções gerais acerca do que seria a Kabylia, no caso, né, a gente parte aqui para a nota da tradução, né, basicamente informa que, de fato, informa que o Camus tem uma série de tragédias e coisas do tipo relacionada à própria questão argelina, né, e que esses escritos das crônicas argelinas compreendem um período de 20 anos, de 1939 até 1958, né, são reações a eventos, né, originalmente intitulados como Atuelles 3, né, como eu tinha dito para vocês. Foi editado pela Gallimard em 1958, né? Então tinham ciência em relação a isso, tanto da reportagem da Kabylia quanto das informações relacionadas à posição do Camus em relação à Argélia, né? Tanto de crise crítica quanto de perspectiva futura, que a gente vai observar ali no texto Argélia 1958, que na próxima quinta-feira a gente vai discorrer sobre. Basicamente aqui está dizendo que o Camus é um moralista, faz parte de uma tradição francesa que começou em La Rochefoucauld e La Bruyère. Ok, tudo bem, são basicamente introduções à própria figura camusiana, né? E posteriormente aqui ele já desenvolve uma questão do pensamento mediterrâneo, que a gente observa alguns contextos biográficos dentro dessa composição aqui. Mas, claro, isso não é o que nos interessa no final das contas, né? A gente já pode aqui adentrar as crônicas argelinas, né? E já podemos chegar aqui, deixa eu ver, nas perspectivas de Camus. Aqui já é o da Alice Kaplan, né? Explicando sobre a questão do Camus, também coisas biográficas aqui, pelo que eu estou vendo rapidamente, né? E aí a gente já pode partir para o texto. Essa partezinha já é um estudo bem mais denso, né? sobre a questão do Camus. Vamos logo para o sumário, que é a coisa mais fácil que a gente consegue fazer aqui. Já está no sumário? Não, vamos lá para o Miséria da Kabylia. Como eu tinha dito para vocês, em 1939 a Kabylia sofria de fome, né, causas de efeitos de exploração desses artigos. Esses artigos foram feitos para o Argel Républicain, né, que é o jornal em que o Camus faz parte, é convidado a ser jornalista pelo Pascal Pia, né, a título de curiosidade biográfica, o Camus se forma em filosofia, né, mas não pode exercer a profissão de professor de filosofia por conta da tuberculose. Então, num marasmo e num desemprego, né, o Camus é convidado a ser jornalista e a escrever no Argel Républicain. Nessa reportagem aqui, que ele fica do dia 5 de junho até o dia 15 de junho, né, ele faz um aparato e observações gerais sobre questões relacionadas a, como eu disse antes, salários, fome e coisas do tipo, né, segurança alimentar, no caso. E aí é importante a gente retomar aqui, antes de começar propriamente no texto, né, que a gente pode exemplificar de um livro de um comentador chamado Camus por ele mesmo, né, do Morvan Lebesgue. O que a gente pode observar nesse sentido é que em 1939, especificamente, há dois fatos, né, curiosos na vida do Camus. Um deles vai ser essa reportagem que ele vai fazer e vai mexer com a vida dele ao ponto dele ir para a França. E a outra perspectiva, claro, é o início da Segunda Guerra Mundial, né? Outra coisa que Camus tentará, claro, é se alistar como oficial, né? Soldado oficial. Coisa que ele também não vai conseguir, claro, por conta da tuberculose, né? E aí o Morvan Lebesgue escreve no livro:
No dia 2 de setembro de 1939, deveria ser um grande dia para Camille. Nesse dia, com efeito de partida de férias com a sua noiva, Francie Riffard, né, que viria a ser a sua futura esposa, né, vogava em direção à Grécia, terra dos seus desejos. Né? Afinal de contas, a gente tem que relembrar aqui que o Camille é aficionado por filosofia antiga, né? Então, e mitos. Então, a Grécia, para o Camille, ele tem essa posição de viagem dos sonhos, né? Como o Morvan fala aqui, terra dos seus sonhos, viagem um tanto tempo sonhada. Né? A gente tem que lembrar que o Camille é pobre. Né? As viagens que o Camille faz à Tchecoslováquia, à Itália, são porque ele pegou uma promoção de milhas. Né? No 1, 2, 3 milhas, ele entrou lá na internet, conseguiu umas promoções lá nas milhas, imprimiu, e aí conseguiu com um cartão de crédito, parcelado em várias vezes, conseguiu viajar. Né? Então, diante disso, a gente observa que, infelizmente, a viagem que ele pretendia para a Grécia teve que ser interrompido, porque, enfim, no dia 2 de setembro de 1939 não houve qualquer partida para a Grécia. Uma simples convocatória a toda a turma do jornal para se apresentar rapidamente ao governo geral, a fim de aí receber a indicação ainda fresca da guerra. Né? Camille obedece, vociferando. Nada daquilo lhe dizia respeito. Tinha a intenção de se alistar. Não contava com a sua doença, que uma vez mais lhe fez valer uma recusa para o serviço. Né? Não foi possível o Camille se alistar em 1939 para a Segunda Guerra Mundial. Claro, representaria aí as forças francesas. Claro, existia uma grande possibilidade dele ter morrido em 1930 ou 1940, e aí a gente não teria acesso nem mesmo ao estrangeiro. Né? A gente teria acesso ao inacabado A Morte Feliz, a Ver-se o Direito, e algumas reportagens e coisas do tipo até 1939. O último trabalho seria... e os cadernos também, né? Mas, claro, seria muito pobre. Se eu já reclamo pelo fato dele ter morrido em 1960, imagina se ele tivesse morrido em 1939 ou 40, né? Ou não, ou o destino poderia ter sido mais feliz, né? Nesse sentido, e ele poderia ter se tornado, quem sabe, um coronel, um major, sei lá, alguma coisa do tipo, né? A guerra tem, por vezes, coisas boas, entre outras, a de permitir que poderes públicos domar certos espíritos rebeldes, né? Falando propriamente do Camille aqui, vingando-se da atitude deles em tempo de paz. Desde o começo da guerra, viu-se claramente que o Argel Républicain iria pagar caro pelos seus sentimentos liberais. Não estava, se assim se pode dizer, com muita sorte. Não tinha um jornal publicado poucos meses antes dos acontecimentos sobre a assinatura de A. Camille. Esse famoso inquérito sobre a Cabilha, que é justamente o texto que a gente vai dar uma analisada agora, né? Inquérito sobre a Cabilha, né? Nós estamos aqui em português de Portugal, então português de Portugal sempre tenta complicar as coisas, então ao invés de ser a miséria da Cabilha, trata-se aqui como a reportagem sobre a Cabilha, né? Que denunciava a miséria, a fome e a incultura de uma província inteira. Um dia pela manhã cedo, aí já é o Camille falando, vi em Tissuozu um grupo de crianças em farrapos que disputava aos cães o conteúdo de um caixote de lixo. Essas cenas que o Camille vai observar nesses 10 dias em que está ali na Cabilha, né, vão ser muito marcantes para ele. Né? Realmente são coisas que ele nunca imaginou, por mais que ele tivesse morado em um bairro pobre, né? Vamos recorrer aqui às questões biográficas, né? O Camille vive, né, em criança, sendo criança, no bairro pobre de Belcourt, né, na capital da Argélia, né, na capital Argel. É um bairro pobre, pobríssimo, né? Falta tudo, né? E diante disso, mesmo assim, né, há essa questão que envolve... alguém chegou aqui. Jael Ellen, seja bem-vinda. Que vai aparecer já, mas de todo modo. Seja bem-vinda, Jael.
propriamente continuando, né? Apesar de Belcourt ser um bairro pobre, né? Essas cenas sobre crianças disputando com cães caixotes de lixo, né? Restos de comida ou coisas do tipo, serão, claro, muito marcantes para o Camus dentro dessa investigação que ele realizará sobre a Kabylia, né? O Morvan continua, eis linhas que não se esquecem, bem como estas outras. Aí retoma o Camus falar aqui em relação à miséria na Kabylia. As minhas perguntas, um Kabila respondeu, é assim todas as manhãs. Na região de Djamar Sadid, os homens árabes são pagos de 8 a 10 francos por dia. Acho que entrou mais outra pessoa. Jael entrou com outro. Só um minutinho, gente. Mais uma vez, reitero para vocês, dúvidas, tô indo rápido demais, tá chato, alguma coisa do tipo, vocês falem, viu? Pelo amor de Deus. Ou me interrompam aí, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu tentei colocar aqui de novo, mas infelizmente não deu certo. Bom, retomamos então. Os homens, né, árabes são pagos de 8 a 10 francos. É muito importante a gente ressaltar aqui, quando o Camus exemplifica esses homens árabes, né, a questão do homem árabe para o Camus, dentro da concepção argelina, vai ser refletido através da própria literatura camusiana, que nós podemos observar em primeiro momento e em último momento. Em primeiro momento ali, propriamente com o estrangeiro, né? Sendo que, no ponto de vista, o árabe se torna o objeto, né? O objeto do crime, né? E, em último momento, em última análise, através do exílio e do reino. Alguém... Jael? Tá conseguindo me ouvir? O microfone tá ligado. Pronto, agora acho que agora deu certo. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora eu acho que deu certo. Vocês continuam me ouvindo, pessoal? Sim. Tranquilo, tranquilo. Perfeito. Deixa eu ver o que é que já tá aqui no chat. Vai. O Roger falou boa noite. O Lucas falou boa. Oi, Igor. Oi. Não, desculpa. É porque agora que eu consegui entrar, e aí, assim, eu quero só pedir desculpa por ter conseguido entrar só agora, tá? Não, sem problema. Não se preocupa, não. Tá bem, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, Igor. Muito obrigada, tá, querido? Nada. Pronto. Deixa eu passar aqui de novo no chat. Oi. Quando você estava mostrando o mapa, eu fiquei pensando. O Camus, quando ele nasceu especificamente dentro da Argélia e no contexto, mas só que já colonizada com os franceses. Então ele nasceu entre duas culturas. Sim. Ele nasceu entre duas culturas. Ele nasce, inclusive, na mesma região que Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, né? Ali na região de Hipona. E aí o Camus nasce em... Oi. É que eu sou meio arrogante em relação à cultura da Argélia, sabe? Tipo, se tu perguntar, eu não sei de nada. Não, todos nós, não se preocupe não. A gente vai tentando aprender aqui do jeito que dá, né? Não é nossa obrigação mesmo saber sobre a cultura da Argélia, então é só pesquisa mesmo e a gente vai tentando aprender, né? Inclusive, eu nem sei qual foi o ano que a Argélia foi colonizada de fato pelos franceses, né? Deixa eu só pesquisar aqui. Hoje a gente vai responder essas coisas com mais velocidade, não precisa ir atrás de uma... Se o computador ajudar, claro, né? O computador ajudar nisso.
Vou ter que recorrer aqui à Wikipédia, né? Porra. Vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver, né, a tela? Sim, perfeitamente. Fantástico. Vou ter que recorrer aqui à história, né? Pré-história e antiguidade. Pronto, perfeito. Aqui é brincadeira, é antiguidade mesmo, né? Ó, domínio otomano e domínio francês, né? A Argélia foi anexada ao Império Otomano por Caim al-Don, seu irmão. Não, isso aqui é brincadeira. Mesmo antes da França efetiva no combate, a França já havia tomado a Argélia parte integrada de seu território, né? Mas especificamente não fala, uma situação que só acabaram com o colapso da Quarta República. Não, claro, isso aqui na França, né? Não fala especificamente o ano, né? Só fala aqui século XIX. Mas, enfim, de todo modo, a Argélia é francesa. Oi. Igor, eu acho que foi naquela divisão depois da Primeira Guerra Mundial, não foi? Do território da África. Não. Não, eu acho que foi antes. Tá aqui, ó. Sobre o pretexto de falta de respeito para o seu cônsul, a França invade a Argélia em 1830. Né? 1830. Bem antes, então. Foi bem antes. A forte resistência da personalidade local e da população dificultou a tarefa da França, que só no século XX obtém por completo o controle do país. Mas desde 1830 eles já estavam invadindo, já estavam tentando, coisas do tipo, né? Interessante isso. E aí, claro, aqui já é a guerra da independência argelina, né? Coisa que a gente vai travar um diálogo aí a partir da próxima quinta-feira, né? Aqui o negócio já é bem mais barra pesada, porque envolve terrorismo, né? Ó, só para vocês terem uma ideia de como é que ficou uma parte da Argélia, ó, com barricadas. Isso aqui é a capital, né? A capital Argel, né, em 1960. Né? E a posição do Camus é clara. Oi. É que quando Pode falar. Eu tive uma cadeira que eles me indicaram um livro que se chamava As Barricadas do Desejo, que falava sobre a resistência acho que na própria França, que eu não lembro agora. Sobre o movimento estudantil, principalmente sobre o movimento estudantil. Na Argélia, existiu algum livro assim mais introdutório para essa revolução? Essa contra-colonização, né? Uhum, tá. Tu diz especificamente a esse período da Revolução, da Guerra de Independência da Argélia, não é isso? Isso, independência. Tá. Em português eu não vi, certo? Mas em inglês tem alguns textos nesse sentido, sim, inclusive alguns dialogando com a questão do Camus, né? Essa questão de colonizado e descolonização, né? Que hoje se fala consideravelmente, mas desde essa época já se entendia um pouco sobre determinadas coisas nesse sentido. Tem um filme, né? Tem um filme chamado A Batalha de Argel, eu acho que você pode encontrar no YouTube, né? Demonstra tanto a luta, né, de um lado quanto as torturas do outro, né? As prisões, torturas, coisas do tipo. Mas um introdutório mesmo sobre essa questão em português não me recordo, porque, enfim, realmente é um capítulo da história que não é muito divulgado aqui no Brasil, né? Escasso. Escasso, mas com certeza deve existir alguma coisa em outro idioma. Posso dar uma procurada, principalmente porque esse vai ser o tema do próximo encontro, né? E aí, alguma novidade que eu tiver, eu te repasso. Tá certo, Lucas? Muito obrigado. Nada, que isso, estamos aqui para isso. Bom, como eu tinha dito aqui para vocês, né, em relação à questão do salário, o Camus fala aqui, né, 8, 10 francos e tal, e as mulheres recebem 5 francos, né? Quer dizer, menos da metade do que um homem árabe, né? O salário agrícola, em média, de 5 francos, mais a comida por 10 horas de trabalho. Desta soma, porém, é diretamente deduzida e sem prevenir os interessados a parte dos impostos atrasados. O dinheiro reduzido atinge, por vezes, a totalidade do salário. Quer dizer, em alguns momentos,
o dinheiro pago em impostos era o preço que eles se trabalhavam. Então, no final das contas, no final do dia, do expediente, eles trabalhavam de graça, né? Quase em regime de escravidão mesmo, né? 900 mil crianças indígenas encontram-se atualmente sem escolas, né? 900 mil crianças indígenas encontram-se atualmente sem escolas. E isso em 1939, né? É importante ressaltar isso, né? Não penso que as coisas deram uma melhorada total, mas com certeza alguma coisa deve ter melhorado aqui, não é possível. O Movan continua aqui. É evidente que um testemunho destes, cheio de fatos concretos e de números, ressoava dolorosamente nas altas esferas da administração. Como eu tinha dito para vocês, a Argélia não vai gostar dessa reportagem que o Camille vai fazer para o Argel Republicain, né? Definitivamente o Camille vai se tornar uma persona não grata na Argélia, né, para o governo argelino. Habituadas ao preguiçoso ronronar da imprensa oficial. Quer dizer, muita coisa não mudou, né? Nem aqui, nem lá. Se aqui no texto, né, é importante ressaltar, esse texto Camille por ele mesmo, né, que é um livro, ele é escrito 3 anos depois da morte do Camille, em 1963, né? Então, assim, o que ele está dizendo é que, de certa forma, a imprensa oficial não está nem aí, né? Tanto que, claro, essa é uma reportagem de um jornal de pequeno porte. Argel Republicain é um jornal de pequeno porte, dado algumas perspectivas filosóficas, alguns ensaios literários pela parte do próprio Camille, né? E um outro tipo de jornalismo que o próprio Pascal Pia dirá um jornalismo honesto, portanto, impossível, né? Essas serão as palavras do Pascal Pia em relação ao tipo de jornalismo que o Argel Republicain tentará fazer, né? Bom, a administração não vai gostar de nada disso, né? Assim como a conclusão na qual Camille repelia o paliativo da caridade, alguns litros de trigo distribuídos para a aldeia inteira por uma boa senhora. Quer dizer, nem a questão da própria caridade que alguns vizinhos poderiam ter com a região, né? Alguma coisa do tipo, será propriamente interessante. É muito legal a gente observar isso, porque dentro do escopo da filosofia social e política, claro, a gente observa qual o papel do Estado, né? E aqui o Camille está sendo claro, né? O Estado tem que dar as condições suficientes para que aquela região possa ter condições das pessoas sobreviverem, terem uma qualidade de vida, coisas do tipo, né? Reclamava justiça, o sacrilégio, não hesitava em dar o exemplo, né, de uma aldeia cabila que, tendo obtido autorização para se auto-administrar, tinha tido êxito, onde o governo geral fracassara. Viu só que interessante aqui? A gente pegando aquele texto que a gente começou agora de 2017, dizendo que Argel tinha, de certa forma, trabalhado para destruir uma certa reputação da chamada do Congresso lá, da Assembleia que os cabilianos tinham realizado. Isso em 2017, né? Na notícia lá que a gente observou. Aqui, nós estamos em 1939. Quer dizer, uma dessas regiões conseguiu autorização para se auto-administrar. Auto-administração nesse sentido, claro, quanto cada um vai ganhar, como é que vai ser a questão da agricultura, a questão dos comércios, né, moradia e tal, etc. Beleza. E teve êxito, né, aonde o governo geral argelino havia falhado, né? Olha só como é que ficou isso. Em 1939, sem falar no tom francamente insuportável do inquérito, né, da reportagem que o Camille fez. E aí volta ao que o Camille fala na Miséria da Cabila. É repugnante afirmar que o povo cabila se adapta à miséria.
vamos pegar essa frase, né? É muito importante a gente tentar falar um pouco mais sobre essa frase. É repugnante afirmar que o povo Kabila se adapta à miséria. Ora, para alguns que estudam Camus, podem se arriscar a dizer que em determinado momento o Camus faz um elogio da pobreza, né? Não se trata exemplificamente disso, certo? Eu vou até recorrer aqui a um outro momento, né? Que é justamente do mesmo livro, Camus por ele mesmo, que a gente observa um trecho que o Camus vai falar assim: até as minhas revoltas foram iluminadas pela luz. Foram quase sempre, penso, poder dizê-lo sem falsear, revoltas em favor de todos e para que a vida de todos decorra na luz. Não é certo que o meu coração fosse naturalmente predisposto para esse tipo de amor, mas as circunstâncias ajudaram-me. Para corrigir uma indiferença natural, fui colocado a meia distância entre a miséria e o sol. A miséria impediu-me de acreditar que tudo é bom sobre a luz do sol e na história. O sol ensinou-me que a história não é tudo. Essa é uma das frases assim mais interessantes e mais bonitas, né, do pensamento camusiano, né? Salvo engano, está no prefácio do Avesso e o Direito, mas o prefácio do Avesso e o Direito, pós-edição de 1957, né, que é justamente quando ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura, porque nesse momento a gente observa que o Camus faz todo o trajeto de retorno à Argélia, né, a partir de 1957. De certo modo, A Queda vai ser o último romance parisiense, o último romance francês que o Camus fará. E não tanto francês, porque só a personagem é francesa, já que a história se passa em Amsterdã. Mas o que importa aqui, realmente, é ver este retorno que o Camus faz às suas origens, depois que ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Talvez, pela própria situação em que a Argélia estava enfrentando, isso tenha mexido com alguns fantasmas do Camus, né? Fantasmas do passado, existe até mesmo uma cena muito bonita em Primeiro Homem, né? Não, o filme, no caso, Primeiro Homo, né, é um filme italiano, acredito que esteja disponível no YouTube, em que o Camus, criança, sofre bullying, né? Sofre bullying ali na escola e tal e tudo mais, e depois ele salva justamente o rapaz, né, que se envolveu com algumas ações aí de independência, né, e ele salva da prisão, né. Esse é um registro muito interessante que na próxima quinta-feira a gente vai trazer, que são justamente as pessoas que o Camus ajudou de algum modo a escapar tanto da prisão quanto da pena de morte, né. O Camus atua ali em 58, ele trabalha como um pacificador, um diplomata, digamos assim. Ele resolve alguns problemas em relação a alguns argelinos que estão sendo processados pelo governo, utilizando, claro, da sua influência como Prêmio Nobel de Literatura, né? Como o autor do Estrangeiro, como o autor de A Peste, né? O Camus de 58 não é o Camus de 39 que está escrevendo essa miséria na cabilha, né? São anos que se passam aí e nós temos, claro, uma mudança significativa. Pode falar, Lucas. Ele ganha Nobel com qual obra? Cara, não tem obra específica. O referendo, né, em relação à laureação, né, é conjunto da obra, né? Ele ganha por conjunto da obra. Deixa eu só confirmar aqui. Tem um nomezinho, né? Todos eles têm um Prêmio Nobel de Literatura. Wikipédia tem. Mas é conjunto da obra, né? Algumas pessoas até dizem, né,
que essa conotação desse prêmio em 57, ele tem uma conotação de prêmio Nobel da Paz também, né? Eu não acredito muito nisso, não. Quem fala isso é o Manuel da Costa Pinto. Ele diz que tem essas conotações de prêmio Nobel da Paz, mas eu não, particularmente, eu não concordo, mas enfim. Oxe, não tem a lista aqui. Mas tinha uma edição. Tinha uma edição, eu acho que é a edição. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar aqui, eu deixo para depois. Ô, Igor, não deu para entender a conotação que você diz do que o Manuel defende é que foi um prêmio político? Que foi um prêmio político por conta da posição dele em relação ao prêmio Nobel, a questão na Argélia, né? Pelas coisas que ele está falando. A posição dele, a posição do Camus em relação à Argélia é extremamente diplomática, né? Extremamente diplomática. Ele acredita com toda a veemência que deve existir uma forma das duas partes se entenderem através de um diálogo, né? Tanto a parte francesa quanto a parte que quer a independência argelina, né? Claro, isso não vai acontecer, mas é o que o Camus acha que seja. Por sua produção literária importante, que com uma lucidez sincera ilumina os problemas da consciência humana em nossos tempos, né? Essa vai ser a descrição do motivo a qual o Camus vai ganhar o Prêmio Nobel em 1957, né? Prêmio Nobel de Literatura, vai ser isso. Alguns, salvo engano, alguns serão por obra máxima, né? Mas a grande maioria dos motivos de laureação, né, vão ser por isso, ó, pela sua escrita, que em formas de fome e tal, pela força ética e tal, que eu sou Stenay. Pablo Neruda vai ser pela poesia que, com a ação de uma força elemental, reaviva o destino e os sonhos do continente. Salvo engano, o Sartre acho que é... Deixa eu ver aqui. Pronto, 64. 4 anos depois, o Sartre ganha também, né, o Prêmio Nobel de Literatura. 4 anos depois do Camus, né? E aqui a questão que a academia vai verificar é que, pelo seu trabalho rico em ideias e preenchido com o espírito da liberdade e em busca da verdade, exerceu uma influência profunda na nossa época, né? Então, sempre esse vai ser o motivo, alguma coisa relacionada à obra, posição política, alguma coisa relacionada a isso, né? Isso propriamente o Nobel, né? Bom, continuando a parte aqui que eu estava falando, a gente não pode confundir, né? Falar que o Camus faz um elogio à miséria, à pobreza, dessa maneira tão sem sentido, né? Seja pobre, seja miserável. Não se trata disso, né? Se trata de reconhecer que na própria natureza, na própria vivência, na própria experiência que nós temos com o mundo, há riquezas que o dinheiro não pode fornecer. E aí o Camus vai exemplificar a praia, a companhia de amigos ou de uma mulher, um amor, coisas desse tipo, né? É claro que a questão financeira vai ter uma importância, né? Mas aqui especificamente ele não vai fazer um elogio à pobreza, né? Tipo, seja pobre, né? Não é uma visão franciscana da vida, mas propriamente uma vida que não seja miserável, né? O ponto de partida principal aqui é que o ser humano deve lutar para que duas coisas não aconteçam com o outro. Um é a injustiça e outro a forma de existência, né? Fazer com que uma outra pessoa não viva de maneira subhumana. Propriamente é isso que o Camus vai dizer, né? Essa miséria que ele relata na Cabilha, para ele isso é subhumano. Isso não é uma coisa que os seres humanos devem passar, porque para o Camus não há humilhação maior do que a humilhação da carne, que é existir, que é saber que vai morrer, né? Para Camus, esse vai ser o grande escândalo, né?
você existir e saber que um dia vai morrer. Além disso, ainda tem injustiça e miséria, né? Tipo, duas coisas que podem ser contornadas, mas que não são porque nós não temos a capacidade de ter essa empatia pelo outro, ou de coisas do tipo, né? Bom, o Camus vai falar aqui, né? Continuando onde eu tinha parado. É repugnante afirmar que o povo Kabila se adapta à miséria. É repugnante afirmar que este povo não tem as mesmas necessidades que nós. É curioso como as qualidades de um povo podem servir para justificar o rebaixamento em que é mantido, e como a proverbial vulgaridade do camponês Kabila é chamada para justificar a fome que o rói. Né? Aqui o Camus está exemplificando que são seres humanos como nós, claro, ele está falando isso no ponto de vista de argelino, né, morador da capital e tal, etc. Com todas as letras, o Camus está dizendo que essas pessoas que moram nessa região afastada, pobre, miserável, é gente como a gente, né? Vamos aqui utilizar uma frase, né, simples de ver. Ele é gente como a gente. Diante disso, eles merecem também ter uma dignidade. Não precisam passar fome, não precisam ter estes baixos salários, precisam ter condições para sobreviver, para subsistir, né? E tudo mais. Que é uma posição muito, muito semelhante com o que nós vivemos atualmente no Brasil, né? Com a questão indígena, né? Terras sendo desapropriadas, enfim, desmarcadas, né? A questão da grilagem, dos madeireiros, né? E tudo isso. Né? Bom, o Morvan Lebesgue vai continuar aqui. A partir de 3 de setembro, 2 censores militares, 2 capitães de cavalaria, instalam-se permanentemente no jornal, quer dizer, censura. Né? Dois militares dentro do jornal, do Agenda Républicain, para saber o que é que está sendo escrito, o que é que está sendo falado ali. Perante aqueles 2 brutos armados de tesouras, uma única atitude era possível: o humor. Olha que interessante. E o humor, como é de calcular, ganhou algumas batalhas, mas perdeu a guerra. Um belo dia, o governo geral tomou a decisão que se impunha. Albert Camus, idade 26 anos, profissão jornalista, recebeu o, entre aspas, conselho de deixar Argel. Conselho que se parecia como uma expulsão. É muito interessante a gente observar uma parte dos cadernos, né, propriamente ali em meados de 39 mesmo, se salvo engano é o caderno número 3 da edição portuguesa. Deixa eu só observar aqui, peraí. É curioso porque eu estava dando uma olhada nos cadernos para ver se eu encontrava propriamente alguma coisa em relação à própria questão da Kabila, né? E não consegui encontrar, mas aqui em 39, na página 137, né, da edição portuguesa mesmo, ele diz assim: mas este garoto está muito contente, diz o oficial, quer dizer, o militar, né? Não podemos ficar com ele, né? Por isso que ele é expulso. E aí o Camus fala: tenho 26 anos, uma vida, e sei o que eu quero. Né? Quer dizer, o Camus escreve com todas as letras que está sendo expulso da Argélia por ter denunciado uma situação de miséria em uma região, certo? A região da Kabila, e está sendo expulso do país em que nasceu. Né? Um conselho, né? Um conselho. Saia, né, da Argélia, né, saia de Argel, senão você vai sumir. Né? E é claro, o apego da vida, o apego que o Camus tem à vida, está tanto nos escritos quanto nas posições. É claro que o Camus faz a sua malinha, né, bota a sua mochila e partiu. Né, partiu. Para onde? Né? Para onde Camus irá? Né? Claro, Camus irá para
um canto pior, né? Paris, que nós estamos aqui em 39, mas, claro, daqui a alguns meses, né, será invadida pelas tropas nazistas. Bom, claro que isso aí é uma outra história, né? A gente pode desenvolver outras questões relacionadas a isso, afinal de contas aí já entra no âmbito da resistência francesa, né? Que não é propriamente essa parte aqui da filosofia social e política, né? A participação pura na resistência, a gente já falou sobre isso nas reuniões aqui. Sugiro que vocês vejam no YouTube propriamente a parte em que eu falo das cartas a um amigo alemão, que é por volta de 44, 40, 43 e 44, e posteriormente quando eu falo das conferências, né? A crise humana, alguns editoriais do Combat, até chegar a 1951. Para esses dois últimos momentos aqui que eu trouxe, né, a gente ia falar sobre o próprio texto, na Miséria da Cabilha, né, mas eu acredito que não se faz necessário entrar no texto, de fato, por dois motivos simples. Né. Eu trouxe o resumo para vocês do que se fala dentro do texto. Né. Para aqueles mais curiosos, né, serve claramente a leitura completa. Né? Nas duas primeiras partes da Destituição, o Camus vai falar do passado da Cabilha, né, aonde se encontra, as questões relacionadas ao próprio povo, né, os beberes, né, a região de estimativa, né, que eu tinha dito para vocês, de 40 a 50 mil, né, os números dos que moram naquela época, né, e aí entra questões econômicas, questões de imigração, de setores de ordem de produção e tal, que foi tudo aquilo que eu disse para vocês em relação ao próprio governo argelino, né, em como agir em relação a isso. Fala-se muito que Camus não tem uma filosofia política, uma política econômica, digamos assim, que fale sobre termos relacionados a isso, né? A Miséria na Cabilha certamente pode ser um desses artigos relacionados à questão da economia. Afinal de contas, o Camus demonstra, sim, por que razões as questões de imposto, né, são injustas, as questões de salário, né, as questões de segurança alimentar, né, haverá um capítulo muito próprio em relação à segurança alimentar, né. Aqui, por exemplo, questionei uma criança sobre o pequeno saco que carregava nas costas, né. Quantos dias, né, isso dura, né? 2 semanas, né? Para quantas pessoas, né? Numa família? 5 pessoas, né? E dá para comer isso tudo? Dá, né? Enfim, coisas realmente que influenciam a própria questão da educação, né? Que vai ser outro tema que o Camus vai tratar no texto, né? Propriamente, que será a questão da educação e da cultura, né? Dentro da região da Cabilha. Né? Basicamente é isso, relacionado ao texto próprio, né? Aqui vai ser em questão de salário, vai falar do nível de desemprego, da questão do trabalho quase que escravo, da necessidade de trabalhar para comer, né? A necessidade do trabalho para comer, né? A falta de, sei lá, férias, divertimento, entretenimento, nada nesse sentido, né? Ele vai fazer termos comparativos de salários relacionados a homens e a mulheres, né? Tanto na região da Cabilha quanto na região da capital, Argel, né? Relacionado a questões de emprego, questões de agricultura, coisas do tipo, né? Propriamente, depois ele vai adentrar no terreno da educação, né? Como eu tinha dito para vocês, né? O sistema de crianças, né? Crianças fora do ensino, né? A gente tem que observar aqui que 39 o Camus já tem, claro,
a posição de professor, então, para ele, será certamente algo terrível que crianças não possam estar em sala de aula, né, aprendendo. Principalmente porque, para Camus, né, foi graças ao ensino, à educação, que ele pôde se tornar e se formar em filosofia, posteriormente exercer o cargo de jornalista e depois de escritor, né? Então, isso para ele certamente vai ser uma questão muito complicada que deveria ser resolvida. Aqui vão ser questões de política futura, depois ele trata de questões sociais, né? E desemboca o texto. Aí é quando dá o problema, né? Relacionado ao próprio texto, né? E que torna a situação insustentável para o Camus, depois que os censores do Estado argelino simplesmente veem que isso vai fazer grandes problemas a ele, né? Crise na Argélia, eu vou dar só uma pincelada rapidíssima em relação a isso, porque, enfim, hoje era para ser um pouco menor mesmo, né? São artigos publicados no Combate, em maio de 1945, né? Basicamente vai falar das instâncias das crises da Argélia, né? Questões também que envolvem passado, envolvem presente, a relação dos árabes, dos colonos, né? Também questões relacionadas ao governo francês, falará de fome, né? Falará também de política, e finalmente vai desembocar aqui na chamada Carta para um Militante Argelino, né? Ele vai escrever essa carta muito, muito interessante, né? Dizendo a posição dele em relação à França argelina, né? E a como é visto os árabes, né? Toda a questão da indiferença, toda a questão do próprio não reconhecimento do homem argelino em relação ao árabe argelino, né? Questões tanto de linguagem quanto também de visões e posições de mundo, né? Basicamente, esses dois primeiros textos vão relatar essa série de eventos e coisas, né? Na próxima semana, próxima quinta-feira, a gente finalmente termina esse escopo de filosofia social e política, né? Como eu tinha dito para vocês, a gente vai fazer a análise do Argélia 1958, né? Vai fazer a análise também do Lettres tout le monde, né? E vai fazer uma lida e uma análise também da apêndice, que é o The Nobel Prize Press Conference Incident, né? No bom português, a treta do Nobel de Literatura, né? Que é uma das partes mais legais e incríveis da biografia do Camus, em que ele peita definitivamente um militante argelino que foi para lá só para encher o saco do Camus mesmo, né? E aí ele peita esse cara, e é onde sai uma das frases mais célebres do Camus, né? Em relação à situação na Argélia. Claro, é uma frase potente, é uma frase que a gente entende hoje, né? Compreende perfeitamente, mas que na época causou um grande alvoroço, né? Que é basicamente essa, né? Eu acredito na justiça, né? Mas entre a minha mãe e a justiça, né? Eu prefiro a minha mãe, né? Então, entre a sua justiça, né? Que seria justamente a questão do terrorismo, né? Que a libertação ali argelina pretendia para com a liberação na Argélia, né? Basicamente é isso. Apresentei para vocês essa parte do Crônicas Argelina, né? Espero que vocês tenham curtido, gostado. É um pouco chato porque, enfim, é muita história, né? É muita questão de história e de geografia. É uma coisa muito particular, né, do Camus, na posição de jornalista, claro. A gente tem que primeiro entender que o Camus, antes de ser propriamente o escritor, né, ele era o jornalista, né? Por isso que eu defendo muito que o curso de jornalismo tem que estudar Camus.
Camus tem sérias coisas boas a oferecer aos jornalistas, né? Principalmente coisas relacionadas a uma reportagem dessa tão corajosa, né? Que faz com que o Camus simplesmente tenha que sair da Argélia, né? Tem que ser expulso da Argélia por conta da sua posição diante do governo argelino e da situação miserável que vivia uma região que nem é a região dele, né? O que é mais interessante nesse sentido, a Cabilha não é a região do Camus, né? Camus ali é mais ou menos de uma outra parte da Argélia, né, onde ele nasce, né, mas vai para a capital, e aquela parte ali da Cabilha acaba não se tornando esse local em que o Camus observa essas situações de miséria, pobreza, né, uma situação desumana. Então, para isso, Camus amplificará a questão da injustiça, né? A situação miserável que a Cabilha vive é injusta, por isso eu tenho que ser justo e demonstrar ao mundo a situação que vive e tentar modificar isso. Muito interessante dentro da filosofia do pensamento camusiano esse tipo de posição. Gente, são 9h14, né? A gente teve aí essa exposição, acho que demorou uns 45 minutos, 50 minutos, mais ou menos, né? Fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvida, alguma coisa do tipo. Caso vocês não tenham nenhuma dúvida sobre isso, né? Aí a gente encerra por hoje e próxima semana continua, né? Lembrando que depois da próxima semana a gente só retoma em agosto, e aí já vai ser filosofia do direito, né? A gente vai travar primeiramente o diálogo entre o Estrangeiro do Camus e o Processo do Franz Kafka. É como eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais interessantes, porque são 2 livros muito bons, 2 livros que mexem muito com essa questão da crítica jurídica, né, do aparelho do Estado jurídico, do seu rito, né, do seu ritual e tal. Então acho que vai ser muito interessante. E aí, aproveita que dá o tempo, né? Se vocês não leram o Processo e o Estrangeiro, dá tempo de ler os 2, né? Ou então assistir. Outra atitude válida é assistir os filmes, né? Dá para ter uma compreensão geral sobre, e aí a gente consegue falar sobre, né? Lembrando para vocês que será em agosto, na sábado, né? Vai ser um sábado, vai ficar naquele horário que a gente está combinando, né? Parece que todo mundo combinou, vai combinar naquele horário mesmo, né? E aí vai continuar sendo gravado e tal, e etc. Ok? Dúvidas, sugestão, alguma coisa do tipo? Francisco, primorosa explanação, falou com propriedade. Obrigado, Francisco, obrigado mesmo. Muito, muito feliz em escutar esse comentário, né? Se alguém tiver mais alguma coisa a dizer, fale, ou não, e aí a gente retoma só próxima semana. E aí, Vigor, beleza? Opa, beleza. Então, primeiro eu queria dizer que excelente explanação aí, que nem ele colocou aí no comentário, muito boa a sua apresentação aí sobre o texto, e de maneira alguma é desinteressante, de maneira alguma. Saiba disso, estou muito feliz de ter entrado, de ter acompanhado, né? Gostaria de participar mais desse grupo, fico feliz de ter pegado essa primeira parte aí, né? Vou acompanhar a segunda, com certeza. Já me instigou aí a ler o Kafka, que é um livro que eu sempre deixei. A gente acumula livro, né? Hoje em dia, muito difícil dar conta das leituras. A gente vai acumulando e aí vai dar conta no ano, aí vai virando projeto mais para frente, aí fica só para aposentadoria, muitos deles. Mas fiquei a fim de pegar o processo do Kafka aqui para leitura, né? Mas é isso, cara. Agradeço pela explicação. Acho esse período bem bacana, né? Estou gostando de verificar esse Camus raiz aí, para além de Estrangeiro, para além de O Homem Revoltado, né? Antes disso, né? Como se construiu tudo isso, né? Que veio depois, Mito de Sísifo, A Queda, O Homem Revoltado. E está sendo muito gratificante participar de ambos os grupos, do seu, né? Do GEAC e do GE lá do Jefferson.
Tá sendo muito bacana. Obrigado, viu, Igor? Que massa, Roger. Muito obrigado pelo comentário. Fico muito feliz, muito grato, né? Até porque é uma coisa que a gente faz aqui, primeiro pela paixão, né, do próprio autor, para vocês terem um conhecimento maior sobre, né? É muito importante a gente retomar, né, essa questão do pensamento camisiano nas origens, né? Ele próprio faz isso, né? Então é muito importante a gente que está estudando esse caminho além, né? Porque, claro, se vocês não quisessem estudar um caminho além do estrangeiro, vocês não teriam entrado, né? Então serve aqui a nossa missão, claro, de deixar as coisas mais interessantes, né? Para quem está assistindo, né? E apresentar essas figuras diferentes, né? Que não é o habitual, né? Não é o habitual a apresentação em relação a esse caminho, né? Normalmente se fala mais do caminho do estrangeiro, caminho da peste e tal, mas a gente tem que ver também que foram outras coisas. Eu fico triste pelo fato de não ter uma edição em português, né? Em português brasileiro. Porém, contudo, eu estou tentando botar para frente um projeto em relação a isso, para a gente ter pelo menos algumas traduções, sabe? Tem alguns grupos de estudos, não propriamente do Camus, mas outros autores, que eles realizam traduções internas, né? Claro, não é divulgação e nem venda para outras coisas, mas uma tradução que a gente possa usar entre nós, né? Para que a gente possa ter um estudo sobre, né? Porque, claro, a gente não é obrigado a saber francês, né? Não é a nossa obrigação, nem inglês, né? A gente sabe português. Calhou aí a ideia de estudar um autor em francês. Alguns vão procurar esse francês para poder melhorar, para poder ler no original, que, claro, é interessantíssimo ler no original, né? É muito legal e muito necessário, né? Mas não é uma obrigação. Né? Então, diante disso, a gente vai tentar trazer aí algumas traduções próprias, né, do GEAC, ou então do GEC, né, dessas obras que, infelizmente, não tem uma tradução em português, né? Mas vamos nessa, né? Vamos tentando ver o que a gente faz, né? O céu é o limite, ou não, né? Mais alguém, pessoal? Só agradecer mais uma vez pela aula, excelente. Acho muito Obrigado. estimulante. Obrigado, Lucas. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês que ficaram aqui comigo até agora, Mar, Francisco, Alisson, Eduardo, Lucas, o Roger, né? Obrigado pelas palavras, obrigado pela participação no chat, né? A gente volta a se ver na próxima quinta-feira, certo? Nesse mesmo horário, né? Às 8 horas da noite, né? E pode falar, Roger. Manda brasa. Pegou a referência aí do Yu Hakusho, não? Nem viu. Pois é, eu nem vi, peraí. Dublagem do Yu Hakusho. Ele viu a fita do capítulo, né, da... foi na época que eu falei eu tava falando sobre o Camus, aí... Não me lembro dessa parte, ó. Qual foi essa saga? Você tá falando aí de que ele viu a barbárie lá, né? As condições da Kalia, né? Aham. E aí eu me lembrei, nada a ver, eu me lembrei daquela fita do capítulo negro, eu acho que é a segunda temporada do Yu Hakusho, mas fica aí só pra brincar mesmo, né? Porque você não tá lembrando, não? Não, eu não tô lembrando. Eu sei que tem primeiro é o Torneio das Trevas, né? E aí depois ele parte, ele já tá mais experiente, mas eu não lembro da segunda temporada. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Época da Manchete, bicho. Eu assisti. Nossa, é o meu anime favorito, Yu Yu Hakusho. Eu acho o mais bem feito, sabe? Assim, de história, de desenho, dos vilões, tudo eu acho muito bem feito. Mas só para conectar aí com o estudo, para não ficar tão perdido assim, é porque ele tomou consciência, né? O Camus tomando consciência das questões, né? Dessa falta aí de compromisso dos governos, né? De deixar a população na miséria, né, cara? Isso.
É. E aí tomando contato dessa parte ruim aí do ser humano, né? Eu só brinquei com que tem essa fita aí que mostra o lado ruim da humanidade. Uhum. E aí por isso que eu trouxe essa referência. brincadeira aí. Que massa, muito massa. Não, com certeza, Roger. Outro ponto muito culminante, né, nessa virada do Camus ainda jovem, né, na perspectiva política, é quando ele percebe a hierarquia e a posição do Partido Comunista Argelino, né? Ele, dentro do Partido Comunista Argelino, ele percebe que as coisas não são tão boas assim quanto ele achava que era, sabe? Ele recebe também uma censura por conta do Partido Comunista Argelino em uma peça que ele vai editar com outros, né? Chamado A Revolta Revolta nas Astúrias, né? Salvo engano, é um texto de 1936, né? Então, diante disso, ou é 37, agora eu não estou me lembrando. Mas diante disso, o Camus fica desiludido com o Partido Comunista Argelino, né? E aí, finalmente, em 39, ele fica totalmente desiludido com as forças argelinas, né? Talvez esse seja um posicionamento que o Camus vai trazer, talvez, aí em 57 e 58 também, sabe? De assim, se era ruim antes, agora vai ser melhor, sabe? Talvez o Camus pensasse esse tipo de coisa. Mas próxima quinta-feira a gente analisa melhor tudo isso, né? Eu sugiro que vocês deem uma olhada em A Batalha de Argel, né? Quem tiver, eu vou ver se tem no YouTube disponível, eu coloco lá no grupo. Qualquer outro texto a mais ou coisa do tipo que sirva aí de alguma maneira para a gente ter uma reunião assim melhor na próxima quinta, eu mando lá no grupo do GEAC, tá certo? Vou encerrar a gravação por aqui. E para você que assistiu a gente aí no YouTube, obrigado também.